Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, usa a minha boca agora, mas fala com os sinceros, com os que querem te ouvir, com os interessados, meu Pai, em ouvir a tua voz. Que essa palavra possa produzir salvação, que o diabo perca almas hoje, meu Pai, e que almas sejam ganhas para o teu reino, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, e que eu entenda a tua voz. Abra o meu entendimento, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Antes de nós lermos esse versículo, eu vou colocar um versículo na tela, na versão atualizada de Eclesiastes 3, versículo 11. E hoje nós vamos falar sobre a sede do ser humano, a busca que o ser humano realmente não entende, a busca pela eternidade que o ser humano não compreende, por isso busca em coisas, em pessoas, a felicidade e nunca encontra. Eu quero que você leia comigo, coloca por favor esse versículo, por favor. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs, o que é que ele pôs? A eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Olha para mim, por favor. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Só nós, seres humanos, temos isso. E dentro de nós, Deus colocou a eternidade. Paulo chega a dizer: se a nossa esperança se limita só nas coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. O ser humano está em busca de preencher os seus vazios, de encontrar a sua felicidade, de se completar, de encontrar o verdadeiro sentido para a vida. E eles saem buscando de várias formas. Se você não sabe, o brasileiro é o número 1 do mundo a não aceitar o seu rosto. O número 1 de plásticas no mundo, o campeão é o brasileiro, que não aceita o seu rosto, e muda o nariz, e muda a orelha, e muda a boca, e estica daqui, estica dali. Foram 55 bilhões de dólares gastos com plásticas em 2022. Mas o ser humano está insatisfeito. Ele não aceita. Tem gente que tem uma raiva de tirar foto. Se você tirar uma foto com ela ou com ele, a pessoa não aceita. Tem gente que não gosta nem de olhar para o espelho. O mundo da pornografia explodiu. O ser humano põe tanta sujeira para dentro, que ele vive pensando nisso, dorme sonhando com isso, só colocando o que não presta. A tecnologia avançou. Hoje crianças mexem em telefone ensinando aos pais. Quando os pais e os avós não sabem, pede às crianças. Hoje tem criança com ansiedade, com depressão, crianças. O ser humano, ele não vai encontrar em coisas, em pessoas, a sua felicidade. Ele pode tentar com tudo. Só nos Estados Unidos, em 2022, 109.680 pessoas morreram de overdose. Você sabe o que é overdose? Sabe o que é isso? 109.680. Não é que teve overdose, não. É que morreu só nos Estados Unidos. Muitas tiveram overdose e graças a Deus não morreram.
mas quase 110 mil pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos, num país de primeiro mundo, numa potência. Então, usou e não se satisfez, e usou mais, e o médico mandou parar, e os amigos pediram para parar, e a família pediu para parar, mas a pessoa não parou, porque ela queria mais. Quer dizer, está em busca de alguma coisa. Você vai nas rodoviárias, você vai nos aeroportos, estão cheios. Só do Brasil, 3 milhões foram para o exterior. As pessoas, não tem nada de errado você viajar, tem problema? Você tem condições de viajar? Deus te abençoe. Eu não estou criticando não, você viajar. Mas tem gente que viaja numa expectativa tão grande, e ela chega diante de uma torre, que falaram tanto, que diante daquela torre, ela fica olhando para a torre e volta do mesmo jeito. Ela cria uma expectativa, ela fica, não, porque quando eu conhecer, você pode conhecer qualquer lugar desse mundo. Tem gente que já foi em lugares que ela queria muito, ela já foi uma vez, 2 vezes, hoje perdeu a graça. E tem lugares que você voltou decepcionado. Quando alguém fala do lugar, você fala, já fui, nada demais lá. Sim ou não? Por quê, bispo? Porque Deus colocou dentro do ser humano a eternidade, e não são as coisas físicas, não são as coisas materiais que vai preencher o ser humano. Ele sai em busca mesmo, ele tenta de tudo que é maneira, ele gasta, ele investe, mas ele é frustrado. Se aparecer uma droga nova hoje, já tem uma multidão que vai para essa droga nova. Para quê? Para tentar achar o que ele está buscando. Você vê o ser humano buscando, ele está tentando. Só que ele está tentando da forma errada. Ele está tentando buscar em coisas e pessoas aquilo que só vai ser encontrado em quem? No Senhor Jesus. Só tem um lugar que vai ser perfeito, que nós vamos viver uma vida plena, é no céu. Só tem um lugar que o nosso corpo vai ser perfeito, que você não vai precisar ficar com medo de se pesar ou fugindo da balança. É no céu, quando tivermos um corpo glorificado. Mas aqui não tem jeito. Aqui o nosso corpo vai, como nós acompanhamos no vídeo, deteriorando, e daqui a pouco chega a minha hora, chega a sua hora. O desejo de Deus é salvar todos os seres humanos. Veja aí em 1 Timóteo 2,4, diz assim: que quer que todos os homens, quantos homens? Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de quê? Da verdade. Que quer que todos os homens sejam salvos. Olha para mim, por favor. Sempre foi o desejo de Deus que todos os seres humanos encontrassem a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Não pense que lá é um lugar bom, ou um lugar de pouco sofrimento. Nenhum sofrimento nesse mundo se compara com o sofrimento do inferno. A Bíblia fala que é lugar de densas trevas. As pessoas não vão ficar vendo as outras, as pessoas vão ficar ouvindo choro e ranger de dentes. Eu nunca conversei com ninguém que falou assim: bispo, eu acabei de vir do inferno, lá não é bom não. Eu nunca conversei com ninguém que falou: acabei de chegar do inferno agora, bispo. Nunca conversei. Mas eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Eu creio. E se você quer ser salvo, abra aí em João 3,36. Volte um pouquinho a sua Bíblia. Vai em João 3,36, por favor. João 3,36. Diz assim, posso ler? Aquele que crê no Filho tem a vida
eterna. Você vai ver muitas vezes citar esse versículo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha para mim, por favor. Ou você crê e se entrega a Jesus, ou você vai viver nesse mundo em busca de ilusões, vai sofrer, e quando partir desse mundo, vai sofrer mais ainda. Compreenda, por favor, eu nunca fui no céu, eu nunca conversei com alguém que veio do céu, mas eu creio no que está escrito. Eu creio nesse lugar onde vamos viver uma vida perfeita. Eu falo, vamos viver se você crê em Jesus. Nele está tudo o que você busca. Por isso que quando a pessoa é viciada, que ela entrega a vida a Jesus, ela larga o vício. Por isso que a pessoa que vivia na prostituição se sente saciada. Por isso que a pessoa que vivia uma vida torta, só em Jesus ela para. Só em Jesus. Eu conversei com um rapaz lá no Rio de Janeiro que estava envolvido no crime. E ele disse assim: bispo, a única coisa que o crime aceita é quando a pessoa larga o crime e vai para Jesus. Aí ninguém toca nela. Eles respeitam a pessoa que se entrega a Jesus. Quando se entrega de verdade. De verdade. Nós tivemos um caso lá no Rio, de um rapaz que estava fugindo de um bandido para morrer, e o rapaz correu para dentro da igreja. E do jeito que ele veio, ele entrou com tudo. E tinha uma porta aberta, assim, ele entrou com tudo. E o pastor, quando viu aquele movimento, estava fora de reunião, o pastor viu o rapaz correr, tomou um susto, correu atrás dele, daqui a pouco entrou o outro com a arma. E como o rapaz não conhecia a igreja, entrou numa sala, o outro chegou com a arma para matar ele dentro da igreja. E o pastor falou: não faça isso não, rapaz. Não mate ele aqui dentro da igreja não. E o cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí o pastor falou assim, ó, ele vai entregar a vida a Jesus, rapaz. Foi Deus que fez ele correr para cá. Não mate ele não, dê uma chance para ele. Aí o rapaz: eu me entrego para Jesus agora. Aí o ladrão falou assim: presta atenção, rapaz, eu vou passar aqui na igreja sempre, vou perguntar ao pastor se você está vindo, hein? É todo dia, hein? O pessoal, ele vinha todo dia para a igreja: pastor, cheguei. Pastor, cheguei. Tem gente que para se converter só assim, só tomando um susto. Tem gente que foge de Jesus de tudo que é maneira. Quantas vezes Jesus livrou você da morte? Você não entendeu não que o diabo queria te matar e te levar para o inferno? Quantas vezes o diabo tentou contra a sua vida e Deus te protegeu num acidente, num assalto, e você sabe disso? Porque Deus estava dando tempo para você, porque Ele quer salvar todos os homens, mas você precisa crer. Quando eu prego para você, eu prego para mim também. Eu não me excluo não. Eu não penso que você precisa e eu não preciso. Não, você precisa e eu também. Nós precisamos. E eu peço a Deus que a palavra dele te convença, para você não ficar batendo cabeça nesse mundo como o ser humano fica. Não é à toa que Deus pegou o homem mais rico do mundo. Os mais ricos de hoje têm que viver outras vidas para ter o que Salomão teve. Ouro na época dele era como pedra. Ele foi muito rico. Ele foi o mais inteligente, o mais sábio da época. Ele tinha o posto máximo, que era rei. Ele era rei, ele era o mais rico, ele era o mais sábio, ele era o mais. Eu já falei para vocês quantas mulheres ele teve? Entre mulheres e concubinas, 1000. Você acha que Davi teve muitas? Ele teve mais.
Esse homem chegou à conclusão que tudo é vaidade. Esse homem, o mais, o bambambam da época, ele viveu 60 anos só. Eu não sei quantos anos você vai viver. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: você não vai poder reclamar diante de Deus que você não teve chance, porque você está ouvindo o evangelho, a palavra que salva. Você vai para o inferno se você quiser. As suas desculpas não vão te livrar do inferno. Eu ia me batizar, não, eu ia mudar, não, eu ia me entregar, não, mas eu ia. Isso não vai te salvar. Não vai. Olha o que diz em 1 João 3,2. Vá no finalzinho da Bíblia aí agora. Coloca na tela para quem não tem. 1 João 3, versículo 2, por favor. Põe aqui também, por gentileza. 3, versículo 2. Olha o que o diabo quer que você perca. 3, versículo 2. Diz assim: amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o quê? O veremos. Olha para mim, por favor. O veremos. Olha o privilégio do salvo. Ele vai ver Deus como Ele é. Eu já vi pessoas dizendo: lá no céu eu quero encontrar Paulo, quero encontrar Pedro, quero encontrar Daniel. Lá no céu eu quero ver Deus. Eu quero ver como Ele é. Como Ele é. Eu quero poder contemplar a beleza da santidade dEle. Eu quero. Eu quero ver o meu Senhor Jesus, que me perdoou dos meus pecados, que me sustentou nas minhas lutas, que teve misericórdia de mim. Enquanto no céu as pessoas vão ver Deus como Ele é, lá no inferno as pessoas vão ver o diabo como ele é. Olha que diferença. Olha que coisa absurda um ser humano desprezar o céu. Entenda, por favor. Só em Jesus a sua alma encontra sossego. Só em Jesus a sua alma encontra paz. Só em Jesus, em lugar nenhum, em nenhuma religião. Eu conheço pessoas que já tiveram várias religiões. Tem gente que fala assim: não, se o ser humano, se o homem tiver um filho, né, plantar uma árvore e escrever um livro, vai ser o mais feliz do mundo. Tem gente que já plantou uma floresta, já teve uma dúzia de filhos, já escreveu vários livros, e não é isso, não está nisso. Deus sempre quis salvar o ser humano. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Dói em Deus, a dor de Deus é ver o ser humano indo para o inferno. Deus preparou tudo para o ser humano. Deus preparou o céu para o ser humano, e o ser humano indo para o inferno. E Deus pensando: se você soubesse o que eu preparei para você, se você soubesse o que eu tenho para você, eu tenho um céu para você. Eu tenho um céu. E o ser humano indo para o inferno a 3x4, para a gente ganhar uma alma, é um Deus nos acuda. Será que você vai ignorar essa voz que fica dentro de você, que não é minha, é de Deus? Eu não estou pregando a minha palavra. Essa voz que está dentro de você, dizendo: se entrega, se batiza de verdade, muda, larga o pecado, o erro. Será que você não vai ouvir essa voz? Se você ignorar essa voz, um dia você não vai ouvi-la mais. É a voz de Deus querendo salvar você. Eu não prego o que eu quero, eu não prego o que eu acho. Eu prego o que Deus pede para eu passar para você. Eu não conheço você. Eu não sei quanto tempo mais você vai ter. Eu não sei quantas oportunidades Deus vai te dar. Mas eu creio que em cada reunião que nós fazemos, sempre tem alguém tendo a última chance. Um rapaz trouxe um amigo para a igreja.
E o amigo demorou para vir, um senhor, e ele veio, quando nós chamamos, entregou a vida para Jesus. E quando ele voltou para o lugar, ele morreu no banco da igreja. No banco da igreja. Aquela era o quê? A última chance dele. Parada fulminante. Você não sabe como você vai morrer. De repente você está preso em tantas coisas que não precisava. Quando Zaqueu encontrou Jesus, ele abriu mão de tudo e foi salvo. Jesus disse: hoje houve salvação. Aquele jovem rico queria herdar a salvação, e quando Jesus disse que faltava uma coisa, ele não quis largar essa coisa e saiu triste, porque enquanto o ser humano não encontra salvação, ele é triste. Ele é triste. Ele pode sorrir em algumas piadas, em algumas situações, mas no fundo ele é triste. Ele é triste dentro dele, porque ele não sabe para onde vai depois da morte. Ele não tem certeza da vida eterna. Só o salvo é que tem a verdadeira alegria. Talvez você esteja fugindo de Jesus. Você não sabe o quanto Ele é bom. Ele nunca prejudicou a vida de ninguém. Ele nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, não tem um que entregue a vida a Ele que não viva melhor nesse mundo, e quando partir desse mundo, na vida eterna. A pergunta é a seguinte: você vai se entregar quando? Tem um versículo, Romanos, acho que é 14:12, coloque para mim, por favor. Romanos 14:12, é esse aí. Leia no telão comigo. De maneira que cada um de nós, tá? Dará conta da vida do vizinho. De maneira que cada um de nós dará conta da vida dos outros. A sua você pode esquecer, né? Cada um de nós dará conta de quê? De si mesmo a Deus. Você vai dar conta da sua vida com Deus. Você vai dar conta. Você sabe que Deus está querendo te salvar. Deus está lutando pela sua alma. Você sabe que Deus está lutando, se esforçando para salvar você. Mas Ele não vai te empurrar no batistério para você fazer um batismo forçado, nem eu. Ele não vai te forçar a largar nada de errado. Ele não faz assim. Ele vai pregar. O Espírito Santo vai convencer os humildes, e os sinceros vão encontrar salvação. Mas eu peço a Deus que antes de você prestar conta com Ele, você tenha mudado. Eu conversei com a senhora depois do culto. Ela falou: chorei tanto no seu culto. Chorei tanto. Eu falei: que bom, senhora, está bem? Estou. A senhora já é batizada? Não, vai se batizar? Ainda não estou preparada. Mas chorou, viu? Chorou que foi uma beleza. Mas se entregar que é bom nada. Não adianta você chorar, se arrepiar. Eu quero saber quando é que você vai se entregar. Eu quero saber quando é que você vai largar o vício. Eu quero saber quando é que você vai dizer para Deus: agora eu quero o Senhor de verdade. Eu quero saber quando é que você vai querer mesmo uma vida com Deus, testemunhar Ele, mostrar Ele a esse mundo. Porque esse mundo precisa ver Deus em você. Amém? Às vezes a gente fica pregando até mais forte, mas é com desejo de ver você se entregar, de sair daqui com Jesus Cristo, de levar sua vida a sério. Nada é mais importante para você do que sua salvação, do que você ter o Espírito de Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim, por gentileza. Se você diz assim: bispo, eu entendi que eu vou prestar conta com Deus. Eu entendi que Deus está falando comigo pela boca do Senhor. Eu entendi.
Eu compreendi que foi Deus que me trouxe aqui. E eu quero a minha salvação. Eu quero a minha salvação. Eu quero mais do que tudo, bispo, a vida eterna. Eu quero. Eu sei que Deus quer me salvar, eu tenho certeza disso. Do que Ele já me livrou, da paciência que Ele tem comigo, da misericórdia dEle, eu sei que Ele quer me salvar. E eu não quero ficar me lamentando eternamente, gritando, chorando, rangendo os dentes. Eu quero a minha salvação. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. O que eu mais quero é a minha salvação. Vem aqui, cantando essa música. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte, qual vai Aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu Feche os seus olhos. tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã Pode ser. palavras que vão ser pregadas hoje, mas que produza temor, arrependimento, salvação, entrega. Eu peço, dai-me sabedoria para pregar a tua palavra, discernimento. Ajuda-me a dar o que o Senhor me deu, a entregar o que o Senhor colocou dentro de mim. É isso que eu te peço. Tira o sono, a preocupação, mas que essa palavra seja entendida e abençoe a vida de todos os humildes, sinceros, que abrem um coração para te ouvir. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Romanos 11, versículo 22, por favor. Diz assim, 11, 22. Considera, pois, a bondade, mas manda considerar também o quê? A severidade de Deus. Não fala para você considerar uma coisa só. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás o quê? Cortado. Olha para mim, por favor. Não olhe agora para a Bíblia e preste bem atenção. Muitas pessoas, elas não conseguem compreender quando nós tocamos nesse assunto, a ira de Deus. Por que as pessoas não compreendem? Porque elas falam assim: vem cá, Deus não é amor? Como é que Deus vai se irar? Como é que Deus vai ficar irado comigo? Preste bem atenção, porque eu vou te falar agora. Não se preocupe com sua unha, seu cabelo, com seu telefone. Agora eu quero que você olhe para mim e entenda isso. Deus é bom. Não mentiram para você quando disseram que Deus é amor. Quem é pai, quem é mãe, entende bem fácil. Quem ama seus filhos aqui? Você já se irou com eles? Já? Seu filho, sua filha já te deixou irado? E você deixou de amar? Não. Deus é amor, mas Ele se ira, e isso não faz Ele deixar de ser amor. Ele vai lutar pela sua alma a vida inteira, porque Ele te ama. Mas se Ele não conseguir te salvar, a única coisa que vai sobrar para você é a ira. Então a Bíblia deixa claro: considere a bondade. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele é benigno,
mas considere também a severidade de Deus. Quando eu era criança, meu pai falava assim: não brinca com fogo. Se brincar com fogo vai o quê? Vai se queimar. Só que eu quero te ensinar hoje a não brincar com Deus. Não se brinca com Deus. Todos os seres humanos têm um cálice, mais ou menos assim. Pegue aí para mim, Bispo Eduardo, por favor, para eu dar o exemplo. Abra sua Bíblia em Gênesis 15:16. Você entendeu que nós não podemos considerar só a bondade, mas também o que? A severidade. Agora, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis 15:16, Gênesis 15, versículo 16, vai fazer você entender o que nós vamos falar agora. Diz assim: acharam? Primeiro livro da Bíblia, 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de quê? Da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui, ó. Deixa eu te explicar. Deus estava falando para Abraão o seguinte: ó Abraão, essa nação aí, eu vou julgar essa nação, mas o cálice dela ainda não ficou cheio, ainda não transbordou. Mas eu estou vendo que vai transbordar, porque Deus conhece tudo. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Deus conhece tudo. Deus é Deus. E Deus sabia que aquele povo ia continuar mergulhando no pecado, na maldade, e o cálice da ira ia se encher, mas não estava cheio ainda. E porque não estava cheio, Deus não poderia trazer o juízo, a ira dele. Então Deus julga nações, Deus julga grupos, como Deus também julga cada um no seu individual. Você, eu, todos os seres humanos, nós temos isso aqui, ó. Tem uma bandeja aí, ou uma bacia. Traz aí, por favor. Aqui tem, obrigado. Você é maior. Obrigado. Segura aqui um pastor a bacia. Deixa eu te explicar isso aqui. Você tem, eu tenho uma taça como essa diante de Deus. Nós temos uma taça. Todo ser humano tem uma taça. E os nossos pecados vão enchendo essa taça. Coloca um pouco aqui. Tá bom? Conforme você vai pecando, você vai errando, você vai falhando diante de Deus, o cálice vai enchendo. Pode encher mais um pouco. Tá bom. Aí você diz assim: poxa, bispo, tem situações que dá vontade de eu ser Deus. Eu até pergunto: cadê Deus que não faz alguma coisa? Por que Ele não faz logo quando o ser humano peca, quando o ser humano erra? Se você ler Joel 2,13, eu vou colocar no telão para você esse versículo. Coloca para mim, por favor, Joel 2,13, por favor, pode colocar. Diz assim, ó, leia comigo ali no telão: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em quê? Em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então Ele é tardio em quê? Em irar-se. Ele dá tempo, Ele tem misericórdia, Ele espera que o ser humano se arrependa, que o ser humano busque o perdão. Deus espera isso. Só que o cálice vai o quê? Vai enchendo, tá bom? Conforme o cálice vai enchendo, a pessoa vai acumulando ira, como diz a Bíblia, para o dia da ira. Você fala para o ser humano: ó, o salário do pecado é a morte. O ser humano larga o pecado? Não, continua no pecado. Você fala que Jesus vai voltar, que se ele morrer sem salvação, ele vai para o inferno. Você fala para o ser humano que
o pecado desagrada a Deus, ele continua enchendo o cálice, enchendo o cálice, enchendo o cálice, enchendo o cálice, tá bom? Tem gente aqui que o cálice já está quase transbordando, mas enquanto não transborda o cálice, enquanto não transborda, segura aqui, por favor, obreiro, vem cá, segura aqui esse cálice. Enquanto não transborda o cálice, Deus está tendo o quê? Misericórdia. Só que o cálice enche mais um pouco. Deixa aí. Tá bom? Enquanto o cálice não transborda, não vem juízo para a pessoa. Ela pode achar que está tudo bem, mas se ela continua no pecado, se ela não se arrepende, uma hora o cálice vai o quê? Aí já era. A hora que o cálice transbordar, vem um juízo. A hora que o cálice transbordar, tem gente aqui que pode estar tendo hoje a última chance. A última chance. Porque o cálice está enchendo. O cálice está chegando no nível que Deus vai ter que trazer a ira, a justiça, o juízo. Por quê? Porque Deus não pode ver a coisa errada e ficar agindo como se a pessoa estivesse fazendo a coisa certa. Você se ira. Quem quando vê uma criança sendo abusada, você se ira? Quem quando você vê uma covardia, você se ira? Uma injustiça. Quando você vê vários homens agredindo um idoso, quem fica irado? Eu também fico. Eu fico irado. Quando uma pessoa mente para mim, eu fico irado, porque eu odeio mentira. E quem é de Deus não gosta de quê? De mentira. Então Deus é santo, Ele não pode tratar a injustiça e a justiça do mesmo jeito. Olha aqui para mim, olha aqui por favor. Deus sempre manifestou a ira dele desde o início da criação. Ele expulsou Adão e Eva da onde? Paraíso. Ele destruiu o mundo no tempo de Noé. Por que Deus fez isso? Deus pegou na época de Sodoma e Gomorra, na época que Ló estava lá, Deus pegou e mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Tudo isso Deus fez para colocar um freio no ser humano. Eu pergunto para você, olha aqui, ó, se Sodoma e Gomorra existisse até hoje, como é que estaria? Se Deus não acabasse com Sodoma e Gomorra, aonde estaria? Como é que estaria agora? Eu não sei. Eu não sei como estaria. Eu não sei aonde isso ia parar. Então Deus sempre trouxe juízo para frear o homem. Mas Deus não trouxe juízo só no Velho Testamento, não. Não existe um Deus do Velho e um Deus do Novo. Se você ler Malaquias 1,6, você vai ver Deus dizendo assim, ó: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. O problema é que o ser humano abusa disso. Deus trouxe ira no passado, mas também Deus trouxe ira na igreja primitiva, quando matou Ananias e quem? E Safira. E aquilo trouxe temor. Você já viu pessoas falarem: esse barco nem Deus afunda, e o barco o quê? Afundou. Você viu pessoas dizendo que ia ficar mais famosa do que Jesus, e a ira veio. Você vê países aonde um rato é Deus, onde uma vaca é Deus, aonde uma cobra é Deus. Você vê países que qualquer animal é Deus. Sim ou não? Você tem o ser humano
afrontando Deus, querendo tirar Deus da história, querendo dizer que o mundo veio de uma explosão, querendo dizer que o homem veio do macaco, querendo dizer que o homem é uma evolução, querendo tirar Deus da história. E tudo isso chega a quem? A ele. Quem está entendendo? Tudo isso chega a ele. Esse mundo, se você ler Apocalipse, você vai ver que esse mundo está caminhando para o pior, porque a ira de Deus vai ser manifestada. Tem versículos em Apocalipse que fala que Deus vai trazer terremoto como nunca antes, vai sacudir a terra, vai derramar a taça da ira de Deus em cima do trono do diabo, vai fazer o ser humano gemer. Por quê? Porque Deus é perverso? Não, porque a ira de Deus é justa. O ser humano zomba, o ser humano brinca com Deus, o ser humano consegue colocar fé em qualquer coisa, mas as coisas de Deus ele tem dificuldade, porque o ser humano não quer largar o pecado. Ele não quer largar o pecado. O ser humano, infelizmente, ele brinca com Deus. Enquanto o ser humano peca, depois você lê em casa Colossenses 3, a partir do 5, você vai ver quantas coisas tem ali que levanta a ira de Deus, que acende a ira de Deus. Vai acendendo a ira de Deus. E o cálice vai o quê? Encha mais um pouco, já está quase, hein? Ó, mais um pouquinho, tá bom. Tá assim, ó. Tem gente aqui que está assim. Por quê? Porque ela conhece a verdade e anda na mentira. Ela sabe o que é certo e faz o que é errado. O cálice está enchendo. Ninguém vai poder fazer nada. Se você abrir sua Bíblia aí no último livro da Bíblia, em Apocalipse 6,17, olha o que diz, olha o que vem pela frente. Põe na tela, por favor. Apocalipse 6,17, o último livro da Bíblia. Pode pôr na tela, se tiver como colocar. Acho que teve algum probleminha no computador, mas se tiver, põe aí para mim. Apocalipse 6,17. Leia aí. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá o quê? E quem poderá subsistir? Olha para mim, por favor, escute isso para você entender. O que vem pela frente nesse mundo é tudo que o ser humano plantou. O ser humano não está querendo nada com Deus, o ser humano está querendo expulsar Deus da terra, o ser humano cada dia está mais ousado, o ser humano cada dia está com a postura de desafiar Deus. Então aí só resta a ira. É como o médico, para não arrancar um braço, uma perna, um dedo, para não amputar, ele tenta de quê? De tudo, ele vai tentando. Ele só tira aquele dedo, aquela perna, aquele pé, quando não tem mais jeito. Assim é Deus. A pessoa não vai para o inferno pelo que ela fez, não, mas por não ter se arrependido do que ela fez. Ninguém vai para o inferno porque entrou no vício, ou porque foi para a prostituição, ou porque matou, roubou, nada disso. A pessoa vai para o inferno porque ela fez isso e não se arrependeu. Então o cálice foi o quê? Vai aí. Acho que agora, mas tá bom, tá quase. Deus é tardio em irar-se. Você não viu só no Velho Testamento, você não viu só na Bíblia. Eu conheço pessoas que fizeram muitas coisas absurdas, e eu sabia, ou se arrepende, ou vai vir coisa pesada, e veio. Você já deve ter visto. Eu já vi pessoas que brincou e abusou da paciência de Deus, e a ira veio, e ela se deu mal. A hora que o cálice, põe aqui de novo, agora transborda. Ó, agora, aí. Deus é muito misericordioso, mas agora começou a transbordar. Pode botar. Agora começou a transbordar. Aí, quando chega esse momento, ninguém pode fazer o quê? Tá bom, mas nada. Porque a pessoa plantou, porque a pessoa pediu, porque a pessoa realmente ignorou o que ela ouvia de Deus, entrava no ouvido e saía pelo outro.
Foi falta de aviso? Não. Eu quero que você entenda. Jesus disse assim, depois você lê na sua casa. Mas Jesus disse assim para o Pai: Pai, se possível, passa de mim. Que cálice é esse? Que cálice que Jesus ia beber? Qual foi o cálice que Jesus bebeu na cruz? O cálice dos nossos pecados, o cálice da ira de Deus. Então Jesus bebeu, Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus foi humilhado no nosso lugar, Jesus nos substituiu na cruz, Jesus pagou um preço que não era dele, ele bebeu. Mas tem uma coisa, às vezes a pessoa diz assim: bispo, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Mas se você não aceitar Jesus, você está debaixo da ira. Só existe 2 tipos de pessoas no mundo: as que estão debaixo da ira e as que não estão mais debaixo da ira, porque entregaram a vida a quem? A Jesus, e se arrependeram dos seus pecados. Você pode ter feito o que for, a partir do momento que você se arrepende, derrama o cálice aqui, pode derramar. Quando você se arrepende, quando você busca Jesus, levanta o cálice, fica limpo, fica vazio. Abra aí em João 3,36. Obrigado, cuidado para não derramar, vai junto com ele com a bacia. Abra aí em João 3,36. João capítulo 6, versículo 36. Deixa eu te mostrar uma coisa, já achei aqui. 3,36, pode colocar na tela. João capítulo 6, versículo 36, por favor. João 3,36, acharam? João 3,36. Quem não tem Bíblia, olha para o telão. O que é que diz aí? Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida. Não ouvi. Mas a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Olha para mim, por favor. Você vai sair daqui a alguns minutos. Ou você vai sair daqui salvo, ou você vai sair daqui debaixo da ira de Deus. Não tem jeito. Agora você entende, bispo, por que tem tanto sofrimento, por que tem tanta dor, tem tanto sofrimento? Porque o ser humano não se volta para Deus, porque o ser humano cada dia está mais rebelde diante de Deus. Por isso que você vê o mundo piorando, por isso que você vê as pessoas sofrendo, e Deus não pode fazer nada, porque o que Deus podia fazer, Ele já fez através do seu Filho. Jesus bebeu o nosso cálice, Ele bebeu. Você pode ser uma pessoa boazinha, você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta, você pode ser uma pessoa bacana, tipo a mulher falou assim: bispo, meu filho é tão legal, educado, se formou, estudioso, só falta Jesus. Então falta tudo. Então ore por ele, dê bom testemunho, pregue para ele, porque mesmo ele sendo bacana, legal, se ele morrer, ele vai morrer debaixo da ira. E vai para onde? Para o inferno, e depois para o lago de fogo. Porque o inferno e o lago de fogo é o lugar onde Deus derramou toda a sua ira. Toda a sua ira está no inferno, está no lago de fogo. Mas não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele não quer que você se dê mal, Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você viva eternamente no fogo. Nada disso. Senão Ele não daria o seu filho. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas não é um Deus do Novo, um Deus do Velho Testamento. Ele é o mesmo. Ele é amor, Ele é benigno, mas Ele também se ira. Mas Ele se ira quando o cálice o quê? Transborda. E na hora que o cálice transborda, você pode se preparar, porque alguma coisa vai acontecer. Na hora que Deus se ira, sempre foi assim. Ele se irou com Nadab e Abiú. Eles apresentaram fogo estranho, foram fulminados. Ofni e Finéias brincaram com o que era santo, com as ofertas, com os sacrifícios, se deram mal.
Nunca deu certo uma pessoa brincar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se você é uma pessoa que participa da Santa Ceia em pecado, você está acumulando ira. Se você é uma pessoa que ouve a palavra e não muda, você está acumulando ira. Se você conscientemente vai pecando, vai cometendo as suas iniquidades, você está colocando ira contra você mesmo para o dia da ira. Compreendeu? E Deus não pode fazer nada, só vai restar isso. Agora imagine Deus irado, porque se o diabo tiver irado comigo, eu não me preocupo, porque Deus me guarda. Mas horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se o diabo tiver irado comigo, se alguém tiver irado comigo, Deus me ajuda. Agora, Deus irado comigo, um Deus que é tão bom, um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que é tardio em irar-se, que vai lutar por você até o último dia da sua vida. Mas se você ignorar, se você rejeitar, Ele não vai poder fazer nada. Só vai restar isso para você. Eu vou colocar um versículo, não precisa abrir a Bíblia não. Só para terminar, coloca aí 1 Tessalonicenses 5. Coloca aí, por favor. 5, esse versículo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo, acho que é 19. Esse versículo é muito forte. Deixa eu ver aqui, é 1 Tessalonicenses 5, 9. Coloca aí por favor, lê alto aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de quê? Da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira, não é essa a vontade dele. Às vezes o pai vê o filho quebrar a cara, sofrer, o pai sente, mas não pode fazer nada porque ele escolheu. Você sai daqui hoje debaixo da ira se você quiser. Eu já vivi debaixo da ira de Deus e sofri, porque eu não conhecia a verdade, porque em pecado me concebeu meus pais, porque a minha natureza humana é pecaminosa. Eu nasci debaixo do pecado, da ira de Deus, até que pregaram o evangelho para mim, e eu me rendi, e eu me curvei, e eu aceitei o sacrifício de Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Se Ele não responder mais uma oração minha, eu vou continuar amando a Ele. Eu tenho uma dívida eterna com Ele, porque ninguém fez por mim o que Ele fez. Ele ficou no meu lugar, Ele sacrificou na cruz por mim, Ele sofreu por mim, Ele foi cuspido no rosto por causa de mim, Ele apanhou por causa de mim, Ele foi cravado na cruz por causa de mim, por causa de você. Então eu tenho uma dívida eterna com Ele, e aonde eu vou, aonde eu estou, eu falo da salvação. Se falaram para você que Deus só é amor, se mostraram para você só a benignidade, mentiram para você, porque tem a severidade também. Respeite Deus. Ele vê o que você faz. Quando você mente, Ele vê. Quando você vai para a pornografia, Ele vê. Quando você flerta com outra mulher, com outro homem, Ele vê. Você que é casado. Quando você engana os outros para ganhar dinheiro, para ter um lucro maior, Ele também vê. Quando você não é justo, Ele vê. E Ele não aguenta ver isso, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. Por isso que o cálice vai enchendo. Mas Deus escolheu essa noite para esvaziar o nosso cálice. Deus levantou essa noite da alma para que você saia daqui não debaixo da ira, mas saia daqui salvo. Mas saia daqui com a sua consciência tranquila. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. Eu não acredito nisso. Havia um homem chamado Manassés, fez muita besteira, o cálice dele estava quase transbordando, mas ele se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus o perdoou. Havia um povo de Nínive que estava condenado, e esse povo se humilhou, até os animais com pano de saco, e Deus voltou atrás, e esse povo foi salvo. Honestamente, você sabe que o Apocalipse vai se cumprir, mas se todos os seres humanos se voltassem para Deus, se todos os seres humanos agora reconhecessem seus pecados, e o mundo inteiro se humilhasse perante Deus, você acha que vinha ira?
Claro que não, mas o ser humano resiste. O ser humano resiste. Infelizmente vai pagar para ver. Olhe bem para mim, por gentileza. Eu não sei nada sobre você. Eu não sei o que você faz de certo, de errado. Eu não sei quais caminhos você já trilhou na vida. Eu não sei qual é a sua religião. Eu não prego religião porque religião não salva. Eu prego Jesus porque Jesus salva. Jesus salva. Eu prego a verdade para você ser salvo. Eu não quero você sendo uma pessoa que coma na mão de ninguém, nem da minha. Eu quero falar a verdade para você. Eu não quero que você seja um membro de uma igreja, de uma instituição, porque a Igreja Universal não te salva. Não se apegue a uma igreja, não se apegue a um homem. O bispo da sua alma não sou eu. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou embora. Não sei nem como é que eu estou tanto tempo aqui, né? Já são quase 6 anos, mês que vem faz 6 anos. Mas não se apegue, que daqui a pouco você vai chegar aqui e vai ter outro. Mas o bispo da sua alma não é o bispo Jadson, é o Senhor Jesus. É Ele que vai estar com você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Foi Ele que morreu por você, é Ele que vai salvar você. Eu não quero que você defenda, eu sou da Igreja Universal. Eu quero que você seja de Jesus. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Eu quero que você esvazie o seu cálice hoje e seja salvo antes que amanhã seja tarde demais. Você pode ter feito as coisas mais sujas, mais horríveis, mais difíceis de acreditar que um ser humano fez, mas você pode agora se salvar. Seu cálice talvez esteja quase transbordando, mas você pode agora se arrepender. Mas se você rejeitar o Filho de Deus, só resta ira para você e mais nada. Só ira, só sofrimento e eterno. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, se você entendeu que só Ele faz você escapar da ira de Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você quer se consertar dos seus caminhos tortuosos, se você quer largar a sua vida errada, talvez o seu cálice está enchendo, e você sabe que Deus te deu um livramento por esses dias muito grande, e mais um erro seu pode ser fatal. Se você diz: bispo, chegou minha hora, eu venho resistindo, eu venho ouvindo Deus me chamar, eu vejo familiares meus que oram por mim, pessoas que Deus coloca para trabalhar comigo. Sempre tem um cristão no meu caminho, sempre tem alguém me falando: entrega a vida a Jesus, Jesus te ama, se entrega, larga o erro. Mas você vem resistindo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem agora, assuma Jesus diante de todos, que Ele vai te assumir diante de todos. Não espere sua mulher vir, seu marido vir, seu filho vir. Não mande ninguém vir. Não mande. Não venha junto com ninguém, é pessoal. Deus vai julgar você pessoalmente. Deus vai julgar você individualmente. Você tem seu cálice, seu marido tem seu cálice, seu pai tem um cálice. Cada um tem o seu cálice. E eu quero, em nome de Jesus, que ele seja esvaziado hoje. Que você aceite o cálice que Jesus bebeu por você. Senão seu final vai ser muito triste. Porque Deus vê tudo o que você faz. Cada hora que você volta aos mesmos pecados, aos mesmos erros, seu cálice está enchendo. E você pode agora desviar a ira de Deus de você. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Deus está te chamando, venha.
Venha fazendo dessa canção sua oração. Venha. Vem, levanta Ele e dá a sua vida. Dá a sua vida a Ele enquanto há tempo. No nome de Jesus.